aquele que é soberano sobre todas as coisas. Nós temos falado de sonhos, temos falado de projetos. Nós colocamos os nossos pedidos nessas caixinhas aqui, mas esse pedido, essa caixinha é simbólica, porque eu creio que esses pedidos já estão no altar de Deus. Está nas mãos daquele que está no controle de todas as coisas. E se nós colocamos os nossos sonhos nas mãos dele, a gente pode confiar e descansar no Senhor, não é verdade? Porque está nas mãos dele, está no controle dele. Então, Deus está o quê? No controle de tudo. E aí ele fala assim, não temas. Isaías 41:10, ele fala, não temas. Isaías 41:10, não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. E eu te fortaleço, eu te ajudo. E eu te sustento com a minha destra fiel. Aleluias! Então, não temas. Se tudo aquilo que você colocou nas mãos do Senhor, você pode confiar. Não venha temer na resposta do Senhor. Porque sabemos que a resposta de Deus, ela é perfeita sobre as nossas vidas. E quando colocamos algo diante do altar do Senhor, nós temos que confiar na resposta dele. Porque muitas vezes ele pode falar sim ou pode falar não, que é para o nosso bem. Então nós temos que estar com o coração preparado por aquilo que Deus vai nos responder, por aquilo que Ele está preparando sobre as nossas vidas. Porque muitas vezes nós vamos entender a resposta do Senhor. Mas lá na frente, sim. Aí a gente vai começar a entender. Ah, porque o Senhor falou não muitas vezes para mim. Porque Ele sabia que lá na frente, aquilo não era preparado para mim. Se Ele prepara maravilhas para a minha vida, eu tenho que confiar naquilo que o Senhor está fazendo. E o primeiro passo é a nossa confiança em Deus. Confiar que Ele está presente em todas as coisas. Depositar tudo nas mãos do Senhor. Totalmente nas mãos do Senhor. Tudo tem que estar voltado ao Senhor. Nossos pensamentos, nossas atitudes. Porque é Ele que governa, Ele é o nosso Criador, aquele que reina e reinará eternamente. Nós temos que focar totalmente em Deus. Não vamos focar no homem. Não vamos focar no eu. Nós temos que focar no Senhor. Porque muitas vezes nós focamos no homem, mas o homem é falho. Muitas vezes nós focamos no homem, o homem é falho. E muitas vezes o homem cai. E a gente pode cair junto. Então nós temos que focar totalmente na ministração do Espírito Santo. Naquilo que Ele quer para nós. Não focar nas nossas próprias forças, mas na força do Espírito Santo de Deus. Ah, sim. Aí sim. Não focar nas nossas forças, mas nas forças que vêm do Senhor. Aquele que nos sustenta. E certamente vai nos sustentar até o fim. Esse dia eu estava assistindo a série de Jó, não sei quem assistiu. Mas como é tremendo, né? Você lendo é uma coisa, mas você começa a assistir ali, como é tremendo o poder de Deus na vida de Jó. Como ele confiava no Senhor, mesmo em meio a tantas perdas, a tanto sofrimento ali. Mas ele sabia que Deus era com ele. Deus estava sustentando ele ali. E foi tão tremendo assistir aquela série, porque muitas vezes a gente não enxerga, né, aquilo que o Senhor está fazendo por nós. De sentir a presença do Espírito Santo de Deus, que é tão forte, tão forte. E muitas vezes a gente se contenta com o raso.
Mas a presença do Senhor é tão imensa sobre as nossas vidas. Quando nós se deixamos inundar com a presença do Espírito Santo de Deus, algo se move dentro de nós. E algo tão tremendo que é inexplicável. Só sentindo a presença de Deus. E quando temos certeza que o Mestre está conosco, que Ele está no barco com a gente, tudo modifica, tudo se transforma. E tudo aquilo que pesa muitas vezes sobre as nossas vidas, tudo aquilo que muitas vezes nos sufoca, o nosso corpo, a nossa alma, o nosso espírito, nós entregamos nas mãos do Senhor, porque Ele está conosco no nosso barco. E a gente começa a confiar no Senhor, e o barco não afunda. Porque se é Ele que está no controle, e tudo aquilo que se levantar, Ele vai o quê? Acalmar a tempestade. Sabe, muitas vezes aquela tempestade que vem querendo afundar você, muitas vezes, tirar você do foco. Aquilo que vem estremece a sua vida e você acha que é o fim, mas Deus, Ele está no barco conosco. E a gente não pode deixar essa água entrar no nosso barco, que é a nossa vida. A gente tem que somente deixar entrar nossas vidas a força do Espírito Santo de Deus. Aquela força que nos levanta, sabendo que o Senhor vai acalmar toda a tempestade. Não importa o que se levantar, Deus, Ele está acalmando a tempestade. Você somente acredita que Ele está no controle de tudo. E aquilo que se levantar vai cair por terra. Porque o nosso Deus vivo e poderoso é aquele que vem e sopra com a força do Espírito Santo de Deus e levanta os seus filhos e coloca de pé e fala: ei, eu estou aqui com você. Oh, glória a Deus. A tempestade não veio para afundar o seu barco, mas veio para falar para você e para mostrar para você que eu estou no barco. E você tem que ter essa percepção que Ele está no barco. Ele faz parte da sua vida, Ele faz parte da sua casa, da sua família, e aonde você estiver, Ele estará com você. Ele está com você até os fins do tempo, Ele falou, e eternamente. Eita glória, e eternamente. Glória a Deus. Mas muitas vezes nós temos que se levantar, enxugar as nossas lágrimas e continuar. Eu lembro uma vez que nós estávamos passando uma aprovação e meu esposo estava bem abalado. E o Senhor me usou com a autoridade do Espírito Santo e falou: levanta esta cabeça. Levanta essa cabeça porque eu sou contigo. Você não está vendo a luz, você está vendo só a escuridão, mas eu sou a luz. Eu sou a luz que está na sua vida. Então muitas vezes nós temos que buscar no Senhor essa autoridade do Espírito Santo de Deus. Essa autoridade que nos pega e nos levanta. Essa autoridade que nos faz ver essa luz em meio à escuridão muitas vezes. Que é o Senhor Jesus. É erguer a cabeça e ir para frente. Sabendo que Deus está à frente da batalha. É Ele que está à frente. E nós vamos vencer, porque é o Mestre que está à frente. Glória a Deus. Tirando tudo daquilo que não pertence ao Senhor do nosso coração. E sabendo que Ele nos renova todas as manhãs pela grande misericórdia dEle. Muitas vezes o inimigo ele se levanta para nos afrontar. Ele nos levanta para tirar a paz. Mas nós temos um Deus que faz cair por terra tudo aquilo que se levanta. E no versículo de Isaías fala assim, ó: não te assombres. Não te assombres. E fala: porque eu
te fortaleço. Eu te ajudo. Não te assombres. Se muitas vezes as coisas estiverem meio assim, não te assombres. Porque Deus, Ele vai te fortalecer e vai te ajudar. Ele vai te fortalecer e vai te ajudar. Ai, como é bom sentir a presença do Espírito Santo. Como é bom sentir a presença do Senhor que nos fortalece, nos ajuda a vencer tudo aquilo que se levanta. Porque o inimigo, ele trabalha para derrubar as famílias, os nossos jovens. Ele trabalha. Mas nós temos um Deus que é muito maior do que tudo aquilo que se levanta. E quando nós estamos conectados com o Espírito Santo de Deus, nós temos que começar a pedir: Senhor, nos dá visão. Senhor, nos mostra, ministra com o Teu Espírito Santo sobre nossas vidas. Aquilo que se levanta para nos assombrar vai cair por terra, Senhor. E o Senhor vai nos ajudar a passar todas as coisas, papai. Senhor, me ajuda. Me mostra, Espírito Santo de Deus, que eu possa ter estratégia para vencer todas as coisas. A estratégia que vem do Espírito Santo de Deus. Que eu venha orar, jejuar, que eu venha buscar ao Senhor e vencer tudo aquilo que se levanta muitas vezes na minha vida. Que o Senhor venha conduzir a minha vida com sabedoria do Espírito Santo de Deus. Muitas vezes nós temos que buscar essa sabedoria do Senhor, a estratégia do Senhor para vencer as batalhas que se levantam nas nossas vidas. E muitas vezes é você e Deus. Conecta com Ele. É você e o Senhor. Pai, fala comigo. Ele vai falar. Ele vai te mostrar. Ele vai te conduzir a sua vida. E Ele fala, irmãos. Ele fala de um jeito tão tremendo. Ele fala. Esteja atento. Abre os seus ouvidos. Abre os seus olhos espirituais. Ele vai falar para você de um jeito ou de outro. Ele vai te sustentar a cada dia pela força dele. Ele vai te sustentar com a sua destra fiel, a sua mão. Ele te levanta com a mão dele, coloca de pé e fala: filho, vai, vai. Ele prometeu. E eu o fortalecerei, dando-nos força quando a nossa acaba. Eu te fortalecerei, dando força quando a nossa acaba. Ele vem com o renovo dele. Ele nos ajuda intervindo em nossas batalhas. Ele nos sustenta com a sua destra fiel, segurando-nos para que a gente não venha a cair. Aleluias. Nós não estamos sozinhos. Jamais. Nós não estamos sozinhos. Ele é conosco todos os dias e para sempre. Nós não estamos sozinhos e nós vamos vencer, sim, pela força do Espírito Santo de Deus. Ele é contigo. Ele te fortalece, Ele te ajuda, Ele te sustenta. E a mão dele vai te sustentar eternamente. A mão do Espírito Santo de Deus, aquela que levanta. Assim como o Senhor pegava aquele que estava prostrado e colocava de pé. E falava: vai, você foi curado. Vai, pega a tua maca e anda. Vai. E é assim. Por mais que nós conhecemos o Senhor, muitas vezes nós ainda nos surpreendemos com o poder dele, com o agir de Deus sobre as nossas vidas, com aquilo que ele faz no nosso meio muitas vezes. E muitas vezes tem tantas coisas que passam desapercebidas, que você nem percebe, porque são detalhes de Deus na sua vida. Detalhes. Ele é um Deus de detalhes e de cuidados. Tem hora que ele me surpreende muito. Esse dia eu tinha perdido um brinco
E acho que eu falei com a irmã Lucimara, né? Eu perdi um brinco, mas não é esse não, eu acabei não vindo. E eu queria achar tanto aquele brinco, eu procurei, mas sumiu. Falei, foi o brinco que eu fui no casamento do meu filho. E eu procurei, cheguei aqui, procurei e procurei em tudo que é lugar. Irmãos, eu achei ele agora dentro da minha bolsa, mas eu não tinha tirado ele. Eu lembro que eu estava com os dois. E cheguei em casa, cadê o brinco? Só que ele apareceu dentro da minha bolsa. Então, o Senhor, Ele cuida de detalhes. Eu lembro que fim do ano, eu fiz uma sobremesa e eu queria colocar maracujá na minha sobremesa, mas eu não queria ir no mercado. E eu fiquei, eu queria tanto maracujá, eu queria um maracujá. E eu tô lá na esquina já umas 6 e pouco, já era perto de ir para a ceia de Natal. E do nada saiu o meu vizinho lá e foi lá e me deu um saco, é para você. Quando eu abri, tinha muitos maracujás. Desse tamanho. Isso eu tô falando do maracujá. Um Deus que prepara um maracujá para mim, Ele não vai preparar muito mais? Ele não vai preparar muito mais? Ele é um Deus de milagre, o Deus do impossível, aquele que pode todas as coisas. E aquilo que nós colocamos diante da caixinha dele, que muitas vezes parece impossível diante dos nossos olhos, mas é possível diante de um Deus tão grandioso, que prepara detalhes muitas vezes, para alegrar o nosso coração. Ele alegra o nosso coração com os detalhes. Então nós damos graças ao Senhor. Rendemos graças ao Senhor, porque aquilo que você colocou diante de Deus, Ele vai te responder certamente, de uma maneira tremenda. E você vai glorificar o nome do Senhor com a resposta que Ele vai te dar, eu creio. Seja sim ou seja não. Se Ele falar sim, glória a Deus. Se Ele falar não, você vai dar glória a Deus, porque não era o momento certo. Amém? Então, Ele está preparando. Só creia, Ele está preparando. E você vai receber em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluias. Vai falar algo? Não? Então vamos estar orando. Vamos colocar nossas vidas diante do altar do Senhor. Aquele que reina, reinará eternamente. Aquele que quer mover a sua vida. Aquilo que você colocou diante do altar do Senhor, já começa a glorificar, já começa a agradecer, porque é o preparar dele na sua vida. É o Senhor preparando, é o Senhor trabalhando. Ele move céus e terra. Ele move aquilo que for necessário para agradar os seus filhos, para honrar também os seus filhos, porque Ele é um Deus que cuida de cada detalhe. É um Deus de mover, é um Deus que derrama cura, milagres. É um Deus que está aqui conosco nesta noite, um Deus que vem falar para você: não temas, porque eu sou contigo. Não temas, porque eu ajudo você. Não temas, porque eu, com a minha destra fiel, estarei com você. Colocarei você de pé aonde for necessário. Jamais deixarei um filho meu prostrado, porque eu segurarei com a minha mão, colocarei você de pé e você caminhará. Oh, aleluias! Você chegará diante da sua vitória, porque filho meu não fica no meio do caminho, filho meu não fica prostrado, porque eu sustento a cada um com a minha mão poderosa. E eis que aqui eu falo nesta noite que você tem chorado, mas eu sou Deus que colhe lágrimas, porque eu sou Deus que cura, eu Deus que reverte todas as coisas, aquele que é presente, aleluias, aquele que está aqui hoje para falar para você: não temas, não temas jamais, porque eu sempre estarei contigo eternamente. Sou um Deus vivo e poderoso, aquele que está reinando sobre a igreja dele, e aquele que está comigo ficará até o fim. Aquele que está comigo, aleluias, receberá a coroa da vida, aquilo que eu tenho preparado para meus filhos, aquilo que é maior do que todas as coisas, aquilo que não é terreno, porque aqui, oh Deus de poder, aleluias, oh
aqui as coisas da terra criarão ferrugem, aleluias, mas as coisas eternas, não, porque eu preparo uma coroa de honra aos meus filhos. E é isso que eu tenho para a igreja do Senhor, aleluias. Uma coroa de honra é muito maior do que tudo as coisas da terra, aleluias. Mas aqui, quando estamos aqui, Deus, na tua presença, e nós damos graças, Senhor, porque é o Deus que tem preparado sim uma coroa de honra para nós. Eu creio, Espírito Santo de Deus. Mas eu creio também, Senhor, que aquilo que colocamos nas tuas mãos, meu Pai, o Senhor está preparando o melhor para os teus filhos, porque é um Deus que é vivo, um Deus que enche-nos de graça, de paz, aleluias. Um Deus que derrama bênção sobre as nossas casas, sobre os nossos filhos. Um Deus que tem ministrado poder sobre as nossas vidas. Deus que derrama bênção financeira. Deus que cura, que restaura. Um Deus que enche as nossas vidas com a tua graça, com o teu mover, o mover do teu Espírito Santo. Aquele que renova as nossas vidas pela grande misericórdia que o Senhor Deus tem por nós. A tua graça, o teu amor, reveste-nos, Pai, a cada dia, papai, é em nome de Jesus, papai. E eu dou graças, Senhor, porque o Senhor é com a tua igreja, o Senhor tem movido a tua igreja, o Senhor tem levantado, papai, vidas aqui, meu Pai, e nós damos graças por tudo, meu Pai. Gratidão, Senhor, por aquilo que o Senhor tem preparado, é em nome de Jesus, aleluias. Obrigada, Espírito Santo de Deus, por aqueles que aqui se achegaram, por cada um que está aqui, meu Pai. Deus, que cada filho teu, nesta noite, possa, meu Pai, sentir a tua presença, sentir o teu abraço, Deus, de um Pai amoroso, um Pai que ama um filho, mas também um Pai que corrige. Graças damos, papai, em nome de Jesus, aleluias, glória a Deus. Amém, que Deus possa abençoar a sua vida. Creia no poder de Deus, irmãos. Deus é um Deus de grandes coisas e de pequenas coisas, né, Joel?